Bretão, surgiram um trovão tão grande, com imensa claridade, a demanda do Santo Graal. Cavaleiros heróicos, monstros, donzelas, justas e competições. Um certo rei Arthur, o cristianismo, um cálice mágico ou divino, o Superman, o Iron Man. O que todas essas coisas têm em comum? Bem, eu sou José Douglas e é isso que vamos descobrir em mais um episódio do nosso podcast de Camões a Clarice, o seu podcast de literatura. Hoje vamos falar um pouco acerca das novelas de cavalaria, que são a produção prosaica, ou seja, em prosa do trovadorismo. A escola literária, como nós já vimos, ganha esse nome por conta da sua produção lírica, por conta das trovas que eram cantadas pelos trovadores, por conta das cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Por essas e outras, até certo ponto nós podemos dizer que as novelas de cavalaria, elas são a filha bastarda do trovadorismo. E por quê? Porque normalmente as novelas de cavalaria são a parte mais, como posso dizer, esquecida do trovadorismo. É dado mais atenção às cantigas. Mas, deixando de lado as relações familiares da escola literária, para iniciarmos essa discussão, nós precisamos discutir algumas coisas. Primeiramente, para falarmos sobre as novelas de cavalaria, precisamos saber que elas se dividem, normalmente, elas são divididas em 3 ciclos. E quais são esses ciclos? Bem, nós temos o ciclo bretão, ou arturiano, que vem tratar da história do rei Arthur e dos cavaleiros da Tábua Redonda. Temos o ciclo carolíngio, que vem tratar de Carlos Magno, e o ciclo clássico, que se refere às novelas com temática grego-latinas. Bem, mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o ciclo arturiano e sobre a novela de cavalaria A Demanda do Santo Graal. Tá, mas o que é essa Demanda do Santo Graal? Primeiramente, ela é uma das novelas mais conhecidas deste ciclo. E, na verdade, ela se trata de um conjunto de histórias, um conjunto de narrativas, que vem tratar de algumas histórias. Por exemplo, Merlin, Lancelot, a morte do rei Arthur, entre outras. Desta forma, ela se trata de narrativas extensas, em prosa, como eu já comentei, e que são divididas em capítulos. Ou seja, nós temos diversas histórias. Tem uma história para morte do rei Arthur, temos outra para a demanda do Santo Graal, temos outra para falar sobre o Lancelot. Mas hoje, nós vamos tratar diretamente da demanda do Santo Graal. E o que fala nessa história, nessa narrativa? Bem, a história começa em Camelot, que era o reino do rei Arthur. E Arthur, era uma personagem, podemos dizer, mitológica, fictícia, que surge ali por volta do século VI, século VII. E o que narra essa história, Bem, a história começa em Camelot no dia de Pentecostes, que é uma comemoração cristã, comemorada 50 dias após o término da Semana Santa. E durante essa celebração, durante o banquete, dá-se o evento que vem dar nome à narrativa. Eu trouxe um exemplo traduzido para o português atual. Eu vou ler aqui para vocês. Grande foi a alegria e o prazer que os cavaleiros da Távola Redonda tiveram naquela noite, quando se encontraram todos reunidos. Nunca, nem antes nem depois do início da Távola Redonda, todos os cavaleiros assim se reuniram. Ao cair da noite,
quando se sentavam às mesas, ouviram um trovão tão grande e assustador que lhes pareceu que todo o castelo tremia. E, logo após, uma imensa claridade o iluminou inteiramente. Então, todos os cavaleiros foram tomados da graça do Espírito Santo e começaram a contemplar uns aos outros e viram que estavam muito formosos. De tão maravilhados que estavam, não conseguiam falar. Então, desse clarão é que surge o Santo Graal. E durante essa aparição, o Santo Graal unge todos ali presentes com o Espírito Santo. Todos são alimentados de corpo e alma pelo Espírito Santo. Até comenta, né, que eles começam a contemplar uns aos outros e eles veem que todos eles são formosos e que tão de maravilhados com tudo aquilo, eles sequer conseguem falar. Só que o Santo Graal aparece e ele some. Do nada. E é daí, caros ouvintes, que surge o plot de diversas narrativas. Que são as histórias que vão contar a busca por esse Santo Graal. Tá. Mas vocês podem estar se perguntando, mas Douglas, o que é Santo Graal? Já falou um monte de vezes esse negócio, eu não sei o que é. Bem, caso vocês não conheçam a lenda do Santo Graal, né? Ele seria um cálice onde teria sido depositado o sangue dos ferimentos de Jesus Cristo durante a sua crucificação. Mas, na verdade, assim, o que nós conhecemos como Santo Graal na atualidade vem da influência de 3 narrativas diferentes. Ou seja, da junção dessas 3 narrativas. A primeira delas é uma narrativa céltica, que fala que existe um caldeirão mágico que poderia dar a vida. A segunda narrativa já vem da cultura cristã, né? Que fala sobre o cálice sagrado que foi utilizado na última ceia. O cálice em que Jesus partilha o vinho junto com os apóstolos. E que é simbolicamente utilizado até hoje, né, nas missas. E a última narrativa, né, já é a própria história do rei Arthur. Como eu comentei antes, o rei Arthur ele é uma figura mitológica, ou seja, ele surge anteriormente e com o passar do tempo, a sua história ela vai ganhando novos capítulos, ela vai ganhando novas características. E a implementação do Santo Graal foi uma dessas. Então, a partir daí, né, da aglutinação dessas 3 narrativas, que nós temos a história da demanda do Santo Graal. Como vocês já devem ter percebido, a presença, né, da Igreja Católica, do cristianismo, é algo muito pungente na história. Só que essa presença vai para muito além do que a gente já viu aqui. Afinal de contas, né, na época, a Igreja Católica era quem, digamos, mandava e desmandava. Na época, quem fazia a lei era a Igreja Católica. Então, outro aspecto que se imbrica, né, nessas narrativas é a questão da moralidade, e mais especificamente do Código de Moralidade da Igreja Católica. E para falar sobre isso, eu trouxe um trecho da narrativa sobre Galaás, que é um dos cavaleiros da Távola Redonda, inclusive já trazendo spoilers. O Galaás, ele é o cavaleiro que, de certa forma, ele já estava destinado a encontrar o Santo Graal. Mas vamos ao texto. Conta a história que, pois que o bom cavaleiro se partiu de Percival e que o livrara dos 20 cavaleiros que o perseguiam pela donzela, entrou no grande caminho da floresta e andou, pois, muitas jornadas, às vezes a cá, às vezes a lá, assim como a aventura o levava. E pois andou grande peça pelo reino de Londres,
Em muitos lugares lhe diziam que havia aventuras de acabar. Tornou-se contra o mar, assim como a vontade lhe deu. Vocês entenderam? Nem eu, viu? Mas por quê, né, gente? Porque esse texto está escrito em galego-português. Mas esse trecho que dá início, introdução, né, à história de Galaás. Em um dos momentos que nós vemos o Galaás, ele está participando de um... Não, ele está assistindo a um torneio de justas. E nesse torneio tem um cavaleiro que ele está ganhando de todo mundo. Sozinho, né, ele consegue enfrentar diversos adversários. Agora, eu não estou lembrando exatamente como se desenvolve a história, mas em determinado momento, outros cavaleiros começam a, digamos, inferiorizar ele. E nesse momento, o Galaás, né, como bom cavaleiro, como bom condutor da moral, ele toma partido por esse cavaleiro, né, que era o Tristan. E uma coisa importante, ele não tinha como saber se o Tristan era inimigo dele, né? Ou ele era aliado. E por quê? Porque durante esses torneios, eles retiravam os equipamentos, escudos. Por quê? Porque nos escudos haviam inscrições que, de certa forma, entregariam quem que é o cavaleiro que está lutando, né? E eles tinham que lutar de forma honrosa, sem saber quem era a pessoa, sem ter intriga nenhuma envolvida nisso, sabe? E por que que o Galaás toma partido dessa pessoa sem ao menos a conhecer? Bem, porque faz parte do código de conduta, né, do cavaleiro medieval. O cavaleiro medieval ele precisa ser uma pessoa altruísta. E o que é ser alguém altruísta? É você colocar as necessidades do outro acima das suas. Ou seja, se tem alguém precisando de ajuda, você vai, da melhor forma possível, tentar ajudar essa pessoa. Assim, o cavaleiro medieval, né? Ele é um herói altamente idealizado. Um herói que tem um sentido de sacrifício muito pungente e que são valores cultuados pela Igreja Católica. E aqui nós já podemos estabelecer relações com os próprios heróis da atualidade. Como eu comentei bem no início, né? Qual é a relação que pode ter esses heróis medievais, esses cavaleiros, com os heróis que nós conhecemos hoje em dia, como o Superman, o Homem de Ferro? Bem, toda essa sociedade precisa dos seus heróis. E o que é o herói? É uma figura idealizada que vem dar cabo dos valores cultuados por determinada sociedade. O Superman, por exemplo, ele surge no Entre Guerras, quando o mundo passava por uma série de problemas, como a Grande Depressão e o nazifascismo. O Capitão América, ele também já vem trazer as características do povo americano, ele vem trazer os valores americanos. Por isso que, me perdoem as palavras, mas ele vem para dar um pé na bunda da União Soviética. E por quê? Porque os valores dos Estados Unidos na época era esse, de rejeitar. E por quê? Porque eles estavam em luta com a União Soviética. Na Idade Média, esse ideal de herói, né, é o cavaleiro. É o cavaleiro que vem representar o ideal de luta e de valor moral defendido por essa sociedade, que era altamente cristianizada. Assim, defendendo o altruísmo, o código de honra, a lealdade, a força e a coragem. Assim, nessas novelas, né, a gente tem muito uma questão maniqueísta, de que existe o bem e o mal, que vem representar, né, esses valores cristãos. Então, gente, por hoje é isso. E se vocês tiverem gostado, fala com a gente. Manda mensagem no Instagram. Comenta lá no vídeo do YouTube.
Nós vamos ficar felizíssimos de saber a sua opinião. Se não tiver gostado, também comenta, que a gente diz lá o que é que a gente pode melhorar. Mas então, é isso, pessoas. Até mais.